Hoje nós vamos falar sobre José. Nós estamos quase terminando, né, a história dos patriarcas. José é o último deles. Então José agora ele vai levar os seus filhos para serem abençoados por seu pai Jacó. Esse capítulo até é muito interessante, né? Porque é quase que um jeito diferente de escrever o capítulo 27, porque ele está na mesma situação que o pai dele, o Jacó. O Jacó está numa situação que o pai dele ficou. E as atitudes de Jacó é como se estivesse refazendo o que o pai dele deveria ter feito, ou o que ele deveria ter feito. É tudo, meus irmãos, na mente de Jacó. Por exemplo, no capítulo 27, os dois irmãos, eles estão brigando entre eles para ver quem que vai receber a bênção do pai. O pai quer dar a bênção para o mais velho, sendo que Deus já tinha dito que o mais novo ia ser sobre o mais velho. Desobediente, o pai então está pronto para colocar a mão na cabeça do mais velho. Aí Deus, meus irmãos, permite que muitas coisas aconteçam, e no final das contas ele coloca a mão direita e abençoa quem? Ele abençoa o mais novo, né? É o homem, é o cego que, como é que fala? Aquele que se fez de cego, né? O pai que se faz de cego. Mas enfim, aconteceu aquilo que Deus disse. Aqui nesse capítulo, é o filho que, no caso José, ele quer fazer com que o seu pai abençoa o mais velho com a mão direita, para ter aquela bênção paternal. E o Jacó, ele inverte as mãos, resolve tudo e disse: olha, você não sabe nada, quem sabe tudo aqui sou eu, então quem decide tudo aqui sou eu. Como o tempo faz com que as pessoas mudam. E aí você vê uma mudança completa em Jacó. É um Jacó tão diferente do capítulo 27, é um Jacó tão crente, tão esperançoso, é um Jacó tão de Deus, ainda que seja seus últimos suspiros. É o fim de carreira dele, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando você olha para a vida pregressa dele, é muito triste. Você olhar para trás na vida de Jacó, ele mesmo fala, né? Poucos e maus. Ele resumiu 130 anos falando assim, olha, poucos e maus. Então, nem ele queria, meus irmãos, ficar contando vantagem da vida pregressa dele, tá? Agora, quando olha para o presente, no dia que ele estava lá, que o José foi visitar ele, também é triste. Não estava numa vantagem tão grande, não. Por quê? Longe da terra prometida, né? Vivendo de favor em terra estranha. Ele não estava na terra prometida, ele estava no Egito, então ele estava vivendo de favor ali, em terra estranha, enfraquecido, doente, terminando seus dias na cama. Esse é o Jacó. Você olha de Abraão, ele estava vigoroso quando morreu. Já o Isaac ficou cego muito, muito cedo, né? Não conseguia enxergar. Agora o Jacó já está cego, debilitado, não consegue nem se levantar, então ele vai conseguir se assentar apenas. Então, olhar para trás e olhar para o presente dele são cenas tristes. Mas aí, meus irmãos, quando a gente olha para o Jacó, sentando ali naquela cama, cheio de fé, você vê o quê? Né? Você tem um homem confiante. Então, se teve um momento na vida de Jacó que ele foi tomado pela fé, foi nesse momento. É o momento que ele sentou naquela cama, e se ele, meus irmãos, que era uma pessoa tão cheia de si a vida toda, naquele momento, é uma entrega total nas mãos de Deus. Ele está entregando toda a sua descendência nas mãos de Deus. Então, como é que começa aqui, né? O José vai visitar o pai dele. Olha lá no capítulo 48, versículo 1. Aconteceu depois destas coisas, que alguém disse a José: olha, o teu pai está doente. Então ele pegou os seus dois filhos, Manassés e Efraim, e alguém avisou Jacó: teu filho vem aí, né? E ele se esforçou e assentou-se sobre a sua cama. O José
ele podia fazer o que muitos filhos fazem quando os pais estão doentes, dar uma desculpa para não ir. Podia dizer assim: olha, meu pai mora muito longe e eu sou uma pessoa muito ocupada. É assim, irmãos, quando uma pessoa de idade vai ficando doente, né, o pessoal fica postando as coisas na internet, mas funciona mais ou menos assim. Quando é criança, a mãe é minha, né? Aí quando já é de idade, que tem que ser cuidado, ó, a mãe é sua. Né? É mais ou menos assim que acontece. Então o José, ele podia dar uma desculpa: olha, infelizmente, aviso meu pai lá, que não dá, eu tenho muita coisa para fazer, se der eu vou dar um pulinho lá. Mas avisaram ele: olha, José, o teu pai não está bom. Não, então eu vou ver o meu pai. Né? Agora, irmãos, aqui nós colocamos que os filhos devem cuidar dos pais. O José abriga, o José sustenta e o José visita. O pai, ele não quer só abrigo e sustento. O pai, ele quer abrigo, ele quer sustento, mas ele quer a presença, ele quer a visita. O filho tem que ir lá visitar o pai. Não, eu já estou mandando aqui uma mesada para ele todo mês, né? O pai não quer isso aí. O pai quer que o filho vá lá e o veja e converse e tal, né? Então o José, ele ensina os filhos, quando ele leva os dois filhos, ele podia ir sozinho, falar assim: ó, eu estou indo lá, vou ver o meu pai, vocês ficam aqui certinho. Por quê? Porque os filhos de José, nesse tempo eles já têm mais de 20 anos. Só ali ele viveu 17 anos, o Jacó, e os meninos já tinham nascido, então não são criancinhas mais. Mesmo assim, José fala: olha, Efraim, ou melhor, Manassés, Efraim, vocês se arruma, se apruma, que nós vamos visitar o vô. Né? Ah, não quero ir, não tem esse negócio não. Nós vamos visitar o vô, tá? Então nós vamos lá, o vovô tem uma bênção especial, e nós vamos lá para o vovô nos abençoar. Pronto, e acabou. E aí, meus irmãos, ensina para os dois filhos a bênção da bênção. Como é bom ir lá aos pés do papai, e o pai colocar a mão na cabeça e dizer: olha, meu filho, eu te abençoo. E aí, irmãos, o Jacó, aqui no versículo 2, ele fica na posição de adorador. Ele faz o seu último esforço. Fisicamente, esse é o último esforço da sua vida. Ele se esforçou a vida inteira, né? Nós falamos, ele ficou 97 anos brigando com o irmão dele por causa da bênção. Se esforçou o máximo que ele podia para ter a bênção. Depois ele esforçou para ficar rico, ficou. Para vencer na vida, ele ficou. E nunca Deus bateu palma para ele por ter se esforçado por causa da bênção ou por ter ficado rico, né? O único esforço que realmente valeu a pena, que foi lembrado no Novo Testamento, é esse momento que ele não se aguenta mais, se esforça, dá uma sentadinha na cama, né? É o único que o Espírito Santo lembrou. Hebreus capítulo 11, versículo 21. Pela fé, Jacó abençoou, Jacó adorou. Eu quero abrir com vocês lá, vamos comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, porque quando fala de uma coisa que o Jacó fez pela fé, o que o Jacó fez pela fé? Então o Espírito Santo lembra exatamente esse momento, que é o último praticamente momento da sua vida. Hebreus capítulo 11, para ver, meus irmãos, o que o Espírito Santo realmente lembra de cada um de nós. Capítulo 11, versículo 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado na ponta do seu cajado. É isso que entrou no rol da fé do Jacó. Qual foi a atitude de fé dele? Ele ter, meus irmãos, depois de uma vida tão atrapalhada, depois de uma vida tão sofrida, depois de uma vida tão mal vivida, ele tem fé que Deus vai cuidar dos filhos dele. Ele tem fé para abençoar cada um dos filhos dele.
Ele tem fé para ficar sentado e dizer assim: meu Deus, eu te adoro, meu Deus. É melhor ver o fim das coisas que o começo delas, não é verdade? Então, irmãos, o bem-estar ficou de lado quando o assunto era adorar. A cama, acomodação, entretenimento, nada tinha importância para ele, meus irmãos. A única coisa que ele realmente queria, vamos voltar lá, era poder ficar um pouco perto desses 2 netos e depois dos filhos e dizer que Deus ia abençoar cada um deles, né? Agora, Jacó ou Israel? Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de trabalhar com vocês, né? Quem eu sou? É o Jacó ou é o Israel quem eu sou? Você vai entender aqui, né? O capítulo 48 começa falando do Jacó e termina falando Israel. O Jacó, quando ele é mencionado, aqui no versículo 2, e alguém participou a Jacó. Versículo 3, e Jacó falou com o José. Então você vai olhando aqui, que até o versículo 8 é o Jacó que está falando. A partir do versículo 8, já não é mais o Jacó. Você vai ver que mudou. No versículo 10, os olhos de Israel. Veja que tem uma mudança, né? O Jacó deixou de ser Jacó, ele passa a ser Israel. Mas isso é uma figura daquilo que o Jacó é e o Israel é, né? Então, o que o Jacó revela? Revela para nós um homem segundo a visão do próprio homem. Um homem cheio de erros, tentando conseguir tudo pelas suas próprias mãos. Um homem valente, mas que a cada dia ele vai definhando, né? Jacó é aquele homem que gira a pedra gigante. Jacó é aquele homem que luta, briga com Deus, né? Jacó é o homem que no final da sua vida, ele mal consegue ficar sentado. Ele tem que ficar encostado num pedaço de pau, de um bordão, para poder se sentar. Isso é o homem, segundo a própria visão do homem. Já o Israel não. Israel é o homem segundo a visão de Deus. Israel é o homem de Deus, é o portador da bênção. É por isso que de repente o Jacó para de ser Jacó, ele olha para os filhos de José, já não são mais os olhos de Jacó, o autossuficiente. São os olhos de Israel, o príncipe de Deus, aquele que é o portador das bênçãos e sabe que Deus vai fazer grandes coisas. Então, irmãos, até a gente tem uma palavra aqui, que tem muita gente que fala, não, mas isso é o que é diante de Deus. Não importa como eu me vejo, ou como os homens me veem, o que importa é como Deus me vê. Você vê isso na história de Jacó, ou de qualquer outro personagem da Bíblia. Então, não, meus irmãos, não é alguém, não é aquele que a si mesmo se louva, mas aquele a quem Deus louva. Por isso, o Jacó realmente é um homem cheio de defeito, mas quando Deus olha para ele, Deus não olha para ele como o Israel, o Jacó, olha para ele como um príncipe, olha para ele como o príncipe que ele mesmo instituiu. Por isso pode-se dizer, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Por quê? Porque eu sou Deus do Abraão, do Isaac e desse Jacó mal acabado aí, esse Jacó todo cheio de defeito. Eu sou Deus dele sim. Deus não se envergonha de se chamar o Deus de Jacó. Mas aí é Israel, meus irmãos, que olha para o futuro e vê toda aquela bênção, né? Na passagem os 2 nomes se revezam, né? Na hora de falar do seu passado, ele se chama Jacó. Na hora de abençoar, ele é chamado de Israel, né? Jacó até chama os filhos no capítulo 49, versículo 1, né? Mas o pai deles é Israel. Olha aqui o capítulo 49 e versículo 1. Veja lá. Depois disso chamou Jacó os seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi,
filhos de Jacó, ouvi a Israel, o vosso pai. Olha que interessante. Se ajunta, filhos de Jacó, porque Israel tem alguma coisa para falar para vocês. Ele podia ser um homem cheio de defeito, mas ele era o Israel de Deus, e tinha muita bênção para distribuir ali, pelas bênçãos que Deus mesmo tinha dado para ele. Então, o que o Jacó vai fazer, né? O Jacó, ele faz uma retrospectiva da vida dele. É bom fazer, não é mal não. Olha aí no capítulo 48, ele começa a falar da vida dele, né? Ele fala, olha, versículo 3, o Deus Todo-Poderoso me apareceu lá em Luz, que é Betel, né, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse, olha, eu vou te fazer frutificar, multiplicar, tornar-te uma multidão de povos, vou dar esta terra aqui para a sua descendência, depois de ti, em possessão perpétua, né? Então ele está contando aqui, olha, Deus me encontrou, Deus fez um monte de promessa para mim. Deus disse que eu ia ser uma grande nação, a multidão de povos. Uma outra coisa que Deus prometeu é que Ele daria essa terra aqui para a minha descendência, né? Depois, no versículo 6, ele fala dos problemas da vida dele. Ele fala assim, mais a tua geração que gerarás... Qual é isso? Né? Né? Versículo 7. Né? Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, e eu sepultei ela no caminho, a Efrata, que é Belém. Então ele está falando de coisas boas que Deus fez na vida dele, ele está falando de coisas que ele não queria que acontecesse, mas aconteceu. E o que ele está querendo com isso? De repente ele fala uma coisa boa, de repente ele fala uma coisa triste, né? Ele fala. Está explicando aqui para José como é que a mãe dele morreu. José sabia, né? Mas ele está explicando que a vida é isso aí. A vida é feita de bons momentos, a vida é feita de momentos ruins também, né? Mas aí no versículo 15, ele praticamente, meus irmãos, ele sobressai. Ele fala uma frase aqui muito linda. Ele diz assim, e abençoou a José e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que cuidou de mim, desde que eu nasci até hoje. Isso aqui é um resumo da história dele, né? Está falando assim, olha, o Deus que cuidou de mim, desde o dia que eu nasci até hoje. Agora você lembra, irmãos, que ele realmente teve um encontro com Deus. Quando ele teve um encontro com Deus, ele já era quase centenário, quando ele teve um encontro com Deus. Então, deveria ele dizer assim, olha, Deus cuidou de mim desde o val do Jaboque até aqui. Né? Mas o eleito de Deus, por isso se diz eleito de Deus, não é assim que funciona. Você vai perceber, mesmo se uma pessoa se converte com 100 anos de idade, ele vai perceber que desde o começo Deus sempre estava cuidando dele. Que Deus tinha um projeto na vida dele, que aquele projeto, tal dia ele ia se converter. Agora, se com 60, com 70, com 80, não interessa. Aí ele começa a olhar para trás e as coisas fazem sentido. Olha, veja só, né? Eu estava tomando um caminho, de repente, eu nem sabia porquê, mas eu dei uma guinada aqui para a direita, quando eu queria ir para a esquerda, né? Teve aquela família lá que tentou me desvirtuar e depois teve aquela outra que acabou sendo mais forte e me conduziu para a fé. É assim que funciona. As coisas vão fazendo sentido. É o que ele está falando. Ele falou assim, olha, Deus cuidou de mim desde o dia que eu nasci. Deus estava cuidando de mim. Deus tinha um projeto comigo. Eu nasci meio atrasado, eu corri meio atrasado, tentei me adiantar, né? Não adiantou nada, mas Deus cuidou de mim. E aí, meus irmãos, no versículo 16, continuando esse texto lindo, ele fala assim, o anjo que me livrou de todo mal, né? Não é só que cuidou dele desde que ele nasceu, ele fala assim, olha, o anjo, o Salvador que me livrou de todo mal.
Eu acho que cada um de nós sabe disso, de todos os livramentos que Deus já deu na tua vida, né? Então ele está dizendo assim, olha, o anjo que me livrou de todo o mal. Só o anjo mesmo para ter livrado ele das mãos de Esaú, do valente Esaú. Só o anjo mesmo para colocar ele lá no meio dos siquemitas e acontecer aquele desastre da matança dos siquemitas e todos os cananeus ficar com medo de um homem só. É só um anjo para fazer isso aí. Mas o que não faltava era anjo na vida dele. Quando ele sai lá da terra do sogro, a palavra de Deus diz que 2 colunas de anjo estavam acompanhando ele. Não era um, era 2 colunas, sabe, 2 exércitos. Ou seja, o Jacó, ele era intocável. É engraçado isso, né? Abraão era intocável. O que explica o Abraão lutar com 4 reis que venceram 5 reis, incluindo os gigantes? O que faz um homem com 318 soldados, nascido na sua casa, que não era soldado, era um bando de menino, o que faz um homem desse ir lá e vencer 4 reis? Só tem uma explicação: o anjo. Então o anjo que teve com o pai dele, o anjo que teve com o avô dele, que é o Abraão, mas principalmente o anjo que esteve com Jacó. Esses homens, eles eram intocáveis, ninguém podia relar neles, porque Deus não ia deixar. O único que relou em Jacó e conseguiu alcançar e fazer algum mal físico nele, foi o próprio Deus, que pegou ele, bateu na perna dele e aleijou ele para o resto da vida. Fora isso, ninguém mais. Mas ele fala assim, esse anjo, ele me livrou de cada uma, né? Então ele faz essa retrospectiva e ele pronuncia uma bênção, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 5 do capítulo 48. Então o José levou os 2 filhos dele, né? Ele estava cego, não estava conseguindo ver os filhos. Então, antes de ver os filhos, no versículo 5, agora, pois, os teus 2 filhos que nasceram a ti na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Ele tomou posse. O Jacó olhou e disse, esses 2 meninos, o Efraim e o Manassés, eles não pertencem mais para você, agora eles pertencem para mim, agora eles são filhos de Jacó. Olha como os israelitas levaram isso a sério. Olha o que é o poder da Bíblia, o que é o poder, meus irmãos, da palavra de Deus na boca de um homem santo que escreveu a palavra de Deus, um homem santo que proferiu essa profecia, que é o Jacó. Porque Efraim e Manassés, eles não são um dos 12 filhos de Jacó, mas o Jacó disse, agora eles são meus, são aqui, ó, meus, né? E eles entraram como tribos, eles pertencem agora a quem? A José. Agora veja bem, irmãos, eu acredito que esses 2 não voltou mais, tá? Que esses 2 já ficou lá para a terra, terra de Gósen, né? Então, para essa região. Por que eu acredito nisso? Porque os filhos, eles cresceram em número e cada filho formou uma tribo. Se os 2 estivessem no Egito, quando vieram as pragas, eles não estariam lá no meio dos israelitas. E eles teriam sofrido as penas das pragas. Então, eles não voltaram mais, o José tinha que voltar sozinho. Ele podia até ir embora lá e ficar com o faraó, mas o Manassés e o Efraim teriam que abdicar de toda a riqueza do Egito também. Então, eles fizeram isso. E a prova que eles fizeram isso é o quê? É que essas 2 tribos, elas cresceram no meio das outras tribos de Israel. Pronto. Então,
eles foram lá e o vô já cooptou, né? O vô foi lá e pegou para ele esses 2 filhos, tá? E qual é a bênção que esses 2 filhos receberam? A bênção está aqui, meus irmãos, olha, no versículo 6, né? Mas a tua geração, que gerarás depois dele, será tua, segundo o nome dos seus filhos, serão chamados na tua herança. E aí ele fala, né? Nós já lemos sobre isso também, tá? E continuando, né? Vamos continuar aqui. Eu acho que vamos achar o versículo. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho, tá? Versículo 16. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, tá bom? E seja chamado neles o meu nome, e o seu nome, perdão, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. E a bênção era essa aqui: e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Multipliquem-se como peixes, né? Eles teriam o privilégio de serem chamados pelo nome de Jacó, já vimos esse. O menor seria mais grande que o maior, né? Mas tem essa palavra aqui, multiplique-se como peixes, né? É porque peixe se multiplica muito. Tem a ver com quantidade. Mas tem a ver também com aparição, né? Uma vez, meus irmãos, que apesar dos peixes se multiplicar tanto, a gente não consegue ver. A gente não consegue enxergar. Por isso, assim, eles vão se multiplicar como peixe, ou seja, os israelitas, esse povo, né? Eles se multiplicam nesse mundo, nessa terra, de um jeito que a gente não entende, né? Não existiu outra família assim. Não existiu outro povo assim, meus irmãos. É só os israelitas. Não tem outro, né? Como eles vão e tentam matar eles de todo tempo, eles não conseguem, né? Os inimigos não conseguem matar, e eles, quando pensa que não, multiplique-se como peixe. Qual que era a palavra do faraó? Porque os egípcios estão lá no Egito, já fazia 2000 anos que eles estavam lá no Egito praticamente. Os egípcios estavam lá, né? Aí o Israel entra com 70 almas. E depois de 215 anos, o faraó olha e ele fala o quê? Esse povo é mais numeroso do que nós. Explica isso para mim. Olha, então, todas as profecias de Jacó, elas se cumpriram cabalmente, sem nenhum, tirar nada, né? Então, continuando aqui, para a gente poder ir terminando, né? O José, ele vê o pai dele abençoando os seus filhos, ele tenta interromper o pai. Então, primeiro, meus irmãos, vamos dar uma olhadinha no versículo 13. O que o José fez? Tomou José os seus 2 filhos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fez chegar até ele. Então o negócio aqui é que o Jacó estava sentado, e aí então o José, caprichosamente, como um bom filho, pegou o Manassés e colocou o Manassés à direita, no lado direito aqui, ó, vai ficar na mão direita, tá? E pegou o Efraim, já colocou aqui, ó, vai ficar na mão esquerda. Era só fazer assim com a mão, já que ele está cego, né? Então era só esticar a mão e tudo bem, né? Só que o Jacó, ele toma uma atitude meio radical aí. Olha lá, versículo 14. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda na cabeça de Manassés, dirigindo as mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. É aquilo que a gente falou de começo. Fez exatamente assim, e abençoou, tem mais essa, e abençoou. Está lá no versículo 15. E abençoou José, né? E disse, o Deus, né? Tudo isso que nós já falamos, tá bom? Ele colocou as mãos ali e abençoou. E a benção maior vai para o filho menor, que é, meus irmãos, o Efraim. Foi assim que aconteceu, né? Agora, o José, ele se irrita, né? Ele se irritou com isso, no versículo 17,
vendo José que seu pai pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, ficou irritado. Agora você tem uma tradução aí um pouco mais forte, né? Foi mal aos seus olhos. Eu lembro, os irmãos, que essa frase é muito parecida com aquela frase que o Caim, tá? O Caim, ele sentiu quando ele viu que a bênção não estava sobre a sua oferta e estava sobre a oferta de Abel. Diz que descaiu o seu semblante. Então, o José se sentiu assim, ficou chateado mesmo, ficou bravo, ficou bravão, ficou valente. Olha o versículo 17. E tomou a mão do seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao seu pai, não, pai, não é desse jeito não, porque o primogênito é esse aqui, né? Põe a sua mão direita na sua cabeça. Ele ficou bravo com o pai dele, pegou a mão do pai dele, porque ele era mais forte que o pai dele, pegou a mão do pai dele, não, pai, é aqui, ó, esse aqui é o mais velho, tá, esse aqui, tá bom, né? Aí o pai, com aquela paciência, nem parecia o Jacó mais, o versículo 18, versículo 19, mas José recusou e disse, eu sei, está vendo? Quando nós temos uma repetição de uma frase na Bíblia, significa ênfase, tá? Sempre, na verdade vos digo, é sempre uma ênfase espiritual. Aqui, meus irmãos, é uma ênfase naquilo que ele sabe que ele tem que fazer. Ele fala, eu sei quem que está na minha direita, eu sei quem que está na minha esquerda, eu sei, tá bom? E fica tranquilo, porque ele também vai ser um povo, também vai ser grande, tá? Contudo, o irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. E assim os abençoou naquele dia. Eu já fui corrigido, sabia disso que eu já fui corrigido por dar essas opiniões sobre José? Alguém falou assim, o senhor falou que o José tinha uma ponta de orgulho, onde já se viu falar isso do José, né? Se ele não tinha nada para aprender de Deus, então por que Deus colocou José na escola dele? Se ele era tão perfeito assim. Não estou dizendo que ele é mau, não. Estou dizendo que todas as pessoas deste mundo, todos os homens deste mundo, precisam aprender de Deus. Agora, pula aí, alguns ensinos dessa atitude de José e as atitudes de Jacó. De José, apesar de bonzinho, de ser um bom filho, ele não gostava de ser o quê? Contrariado. Veja só, é muito importante isso. Ele sempre foi bonzinho, ele sempre foi um bom filho, só que é o seguinte, quando falava não para ele não gostava. Isso acontece muito. Você quer saber como é que é uma pessoa? Sabe o que você faz? Diga não para essa pessoa, fala não para ele. Assim, não vou fazer. Você quer saber se um filho, fala não para ele, aí você vai saber como é que é esse filho, porque se for um filho espiritual, meu pai falou não, pronto, acabou. Mas teu pai está errado, teu pai é isso, teu pai, pode estar até errado, só que é o seguinte, ele disse que não é não, e acabou. Eu não vou ficar discutindo com isso, se um patrão quer, meus irmãos, saber como é que é o empregado, fala não para ele, sabe? Vai lá, fala não, acabou, Você vai descobrir. Então, aqui o pai disse não, Ele pensa que sabe mais do que o pai dele, porque sempre foi o mais sabido, então agora no final da vida ele fala, meu pai está caduco, meu pai onde já se viu inverter a mão desse jeito? E principalmente, ele tenta manipular as bênçãos de Deus, e ninguém pode fazer isso, ninguém pode decidir quem vai ou quem não vai ser abençoado, isso é de Deus, não que o outro não fosse abençoado, mas o Jacó aqui está dando uma lição no filho dele, O Jacó está dizendo, olha aqui, a única preocupação dele é agradar a Deus, ele não quer agradar o filho. Mas o filho fez tanto para ele, cuidou, ajudou, amparou, está visitando, está tudo bem, ele tem que fazer isso mesmo, ele é filho, é obrigação dele.
mas eu não tenho que agradar ele e desagradar a Deus. Não posso fazer isso. 70 anos depois ele entende que ninguém pode manipular a vontade de Deus. Eu sei, meu filho, eu sei. Mas quem decide isso é Deus. A paciência com a incompreensão dos filhos, como nós já colocamos. Então é um outro Jacó, é um Jacó completamente diferente. E aí, meus irmãos, depois de ter abençoado os 2 meninos, no versículo 21, ele diz assim: eis que eu morro. Então Jacó faz os seus filhos olhar para o futuro, não olha para mim, eu estou morrendo, olha para Deus. Eu acho que é isso que todos nós, como igreja, tem que fazer. Olha para Deus, olha para Jesus Cristo. Eu morro, olha, o pastor João já morreu, a dona Alta já morreu, outros vão morrer, outros já morreram, o pastor do pastor João já morreu, o pai do pastor João já morreu. Só que tem uma coisa, o que nós aprendemos desses nossos ancestrais espirituais? Eles nos ensinaram a olhar para Jesus. Então, Jacó está dizendo, eu vou morrer, olhem para Deus, Deus vai ser convosco. E sabe que isso impactou o José. O José, antes de morrer, falou igualzinho, no capítulo 50, versículo 24, vamos lá? Ele fala igualzinho, né? Agora, fala, eu estou para bater as botas aqui, versículo 24. Olha lá, versículo 24, capítulo 50. Disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, Isaque, seu filho. Está vendo só? Então as promessas, meus irmãos, vai passando de uma geração para outra geração. Eles esperavam a Canaã chegou. E nós esperamos a vida eterna e ela vai chegar para nós também. Tá bom? Vamos olhar para o que Deus tem para fazer por nós, né? E aí, meus irmãos, como eu disse, o José tinha que receber uma lição, ele recebeu, era uma lição espiritual, mas o José era um bom filho. E os bons filhos sempre acabam mais abençoados, não tem jeito, né? Isso aí é inegável. Ele realmente foi um bom filho. No versículo 22, eis que eu tenho dado a ti um pedaço de terra mais do que a teus irmãos, que eu tomei com a minha espada e com o meu arco, da mão dos amorreus. Ele ganhou um pedacinho de terra a mais. Tá lá, né? Cercadinho a mais. Olha, é o único lugar da Bíblia que fala que Jacó lutou contra esses amorreus. E fica aqui um conselho para os filhos, né? Os filhos obedientes que amam e cuidam dos seus pais sempre serão galardoados por Deus, sempre. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus, isso não vai mudar. O que está lá com José vai ser com cada um de nós.